Bom dia, bom dia. Bom dia, irmãos. Tudo bem? A gente vai continuar, então, a nossa classe da EBD aqui. Hoje o dia está meio nublado, né? Está meio morno, né? Tomara que a pregação não seja morna também. Hoje vai ser meu último dia nesse semestre da EBD, né? Depois a gente vai entrar de férias. Tem semana que vem, depois eu acho que vai parar. E eu estou falando isso porque eu estou igual aos meus filhos. Os meus filhos falaram assim: papai, essa é a última semana de escola, né? Fazer as provas e vão acabar. E eu estou tipo assim também, torcendo minha última aula aqui para eu poder dar uma descansada. É sempre bom também descansar um pouco. Hoje nós vamos falar, então, sobre os potes de água em Caná. Então, a gente vai continuar a aula da semana passada, sobre o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho, tá? Semana que vem eu acho que o Neemias acaba terminando, então são 3, então ore pela gente, porque é sempre difícil falar sempre o mesmo assunto. Mas Deus tem bastante misericórdia com a gente, professor, a gente vai falando com a gente durante a semana. Então esse é o livro que nós estamos seguindo, é o livro do Charles Spurgeon, é o volume número 1, Os Milagres de Jesus. Nós estamos então no nosso capítulo 10, tá? Então, o primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho, e o vinho era muito utilizado na cultura antiga, e fazia parte muito das festas. E as pessoas consumiam muito vinho, não só vinho, mas cerveja em outras regiões da Europa, tudo. Principalmente porque a água não era tão potável nas cidades. Então você tinha risco muito de contaminação. Se a gente for olhar as pandemias, né? Você tem risco de leptospirose, que é a doença do rato, né? Da urina do rato. Quando você tinha isso nas cidades, você teve peste bubônica por conta dos ratos na Idade Média. Então a água sempre foi vista como um meio, às vezes, de contaminação. Então se usava muito vinho fermentado, porque o álcool acabava matando muitas as bactérias. E não só assim o vinho, mas o vinho era usado também como um lado medicinal. Tanto que Paulo fala em 1 Timóteo 5,34, para que Timóteo tomasse vinho por questões estomacais dele, como também para a sua saúde, né? Algumas enfermidades que ele tinha na época. Na época, Timóteo estava um pouquinho estressado com a igreja, não sei porquê. Mas Paulo recomendou isso para Timóteo. Se a gente for ver em Lucas 10, 34, eu acho que é isso. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me perdoem aí. Isso, Lucas 10, 34, na parábola do bom samaritano. Então, o samaritano, quem foi lá ajudar a pessoa que tinha sido assaltada, usou vinho e óleo nas feridas. Então o vinho era usado como antisséptico, tudo, tá? Naquela época de Jesus, o vinho ele era difícil, às vezes a fabricação era rudimentar, então às vezes o teor alcoólico era um pouquinho elevado, eles misturavam muito vinho com água, tá? Então a gente vai ver algum debate se Jesus fez o vinho com álcool, era suco de uva, e eu não me importei com isso porque eu acredito que naquela época se misturava muito com água para evitar a contaminação. Então, na verdade, acabava virando um pouquinho de suco de uva também, tá? Eles usavam muito com ervas, misturava com mirra, incenso, para que pudesse conservar mais o vinho, tá? E eu trouxe essa imagem aí, que é a última ceia
que foi pintado por Leonardo da Vinci em 1496. É um quadro grande, foi feito no refeitório, lá numa igreja, no convento Della Graça, lá em Milão. É a obra mais mal conservada de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. Ela passou, o refeitório sofreu com bomba na Segunda Guerra Mundial, depois eles conservaram, ficou perdido por um tempo. E o que mais me chamou a atenção na Última Ceia, nesse quadro, é o vinho, né? Cadê o vinho? Então, a Última Ceia, você tem os pães, aqui é retratado Judas, esse aqui é o Judas, aqui é Pedro, tá? Aqui seria João, aqui está Jesus. Então, não tem vinho. Jesus está com a mão aberta em direção ao pão e com a outra mão segurando sem cálice. É como se representasse que Jesus era, na verdade, o vinho, tá? Não tinha o cálice aí, que o Leonardo da Vinci desenhou. Existem outras também explicações, mas vai ficar sempre no imaginário. Mas eu trouxe só para a gente poder ver que a Última Ceia, ela não tem o vinho aí. E engraçado que o livro de João, que nós vamos falar hoje de manhã, ele não descreve a Última Ceia. A Última Ceia está nos evangelhos sinóticos, né? Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas. E João é um evangelho suplementar, complementar. Então ele não fala da Última Ceia, mas ele fala do primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler então novamente o texto, que foi lido pelo pastor Tatu semana passada. Leitura bíblica então vai ser João 2, do versículo 1 ao 11. Então o primeiro milagre de Jesus aí, vamos abrir. Jesus transforma a água em vinho. Então vamos lá. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam em torno de 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então nessa manhã nós vamos continuar nosso estudo sobre o milagre de Jesus, sobre esse capítulo em João 2. Então o Evangelho de João, que nós vamos falar hoje, ele é escrito por João apóstolo por volta de 85. Cadê o João evangelista? Tá bom agora? Tá melhor? Toda vez o João fala comigo: ó, ficou ruim o slide, não tá bom. Aí eu falo para ele: mas é o teste oftalmológico, é para vocês enxergarem tudo, né? Então o João é o meu crivo. Eu falei: João, tá bom? Eu falei assim: Ana Paula, faz um branco no preto mesmo, que aí não tem risco. Então tá jóia. Mas João escreveu o Evangelho por volta de 85 depois de Cristo. Há alguns relatos que talvez ele tenha escrito, na verdade, antes. Sempre tem uma discussão sobre isso. Ele sucede
os evangelhos sinóticos, ele é o quarto evangelho, e é considerado o livro dos sinais, dos 7 milagres. No livro de João, João fala que ele poderia falar sobre muito mais sinais, muito mais milagres, mas ele fala apenas de 7, porque na verdade, sinais, porque ele quer apontar para quem é o Filho de Deus. Ele está escrevendo para falar quem é Jesus, o Filho de Deus. Então ele fala sobre 7 sinais, que são sinais que apontam para Cristo. Quando a gente vai falar desses 7 milagres, quais seriam? Então nós temos o casamento em Caná, que é o primeiro milagre de Jesus, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico em Betesda, a multiplicação dos pães, né, com 5 pães e 2 peixinhos, a caminhada sobre as águas, a cura do cego no tanque de Siloé e a ressurreição de Lázaro. Então ele fala desses 7 milagres no livro de João, o Evangelho de João. Então são sinais estes que apontam para Jesus como Filho de Deus. João também ele se intitulava no livro como o discípulo que Jesus amava. Então ele coloca isso, ele não escreve o seu nome, ele não fala o seu nome no Evangelho, mas ele se auto-intitula como o discípulo que Jesus amava. No texto nós vamos falar sobre alguns pontos importantes nessa manhã. Então primeiro, o Tatô falou muito bem que a festa de casamento durava em torno de 1 semana, mais ou menos. Hoje em dia a gente deixa acabar o vinho, a bebida, o suco e a água para ver se os convidados mala vão embora, né? Todo mundo quer que o convidado vá embora logo, né? Mas naquela época era uma desonra você acabar o vinho, tá? Tinha até contrato. Então isso era uma desonra, um desrespeito com os convidados. Então as festas geralmente duravam em torno de 1 semana, era aquele evento. E a falta do vinho era um desrespeito com os convidados, era uma vergonha para a família, e isso passava de geração em geração. Então, às vezes, quem não estava aqui semana passada, eu vou acabar repetindo algumas coisas que acaba sendo importante no estudo dessa manhã. E Maria chega e pergunta e fala para Jesus: acabou o vinho. E aí ele fala assim: mulher, o que nós temos em comum? Então o Tatu falou muito bem semana passada que ele, de certa forma, Jesus não foi rude com Maria. Mulher era uma forma também de respeito para falar com as mulheres ou com sua mãe. E o que ele quis dizer nessa hora é que: mãe, não me envolva nisso, porque não é chegada a minha hora. Não é chegada o quê? A minha missão. Essa não é a minha missão. Quando Jesus fala justamente isso, a gente vai ver que em João, no Evangelho, João repete essa palavra hora em outros momentos, mostrando, apontando para o sinal que é Jesus na cruz, que é a sua missão. Então ele fala: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas se a gente for ver mais para frente, em João 8:20 está escrito: ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, novamente, quando Jesus fala aquilo na festa, ele está mostrando qual seria a sua missão, que ele caminha para a cruz. E João vai mostrar isso em outros momentos no seu Evangelho. Então ele continua. Em João 7:8, vão vocês à festa, eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou a hora, o tempo apropriado. Ele fala novamente, em João 17:1, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, nesse momento todo, quando Jesus fala isso para Maria, ele está apontando para ele qual seria a sua missão, que não era chegada a hora. Então você vê que no primeiro milagre há vários sinais
E Jesus vai falando isso, mostrando. E o Evangelho de João vai colocando isso. E o importante é que o Salomão fala, Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então Deus está no controle de tudo. Ele controla tudo. Então Ele sabe o momento. Então Jesus sabia a hora certa. E Ele fala isso na hora da festa do casamento. Mas quais outros pontos importantes? Maria pediu para que os serviçais fizessem tudo o que Ele mandasse. Então Maria já conhecia o filho. E ele foi uma mulher sábia. Então fica aqui a dica para as mulheres deixarem seus maridos fazerem tudo o que eles quiserem. Que eles podem cuidar da casa. Né? Então uma mulher sábia falou, faça tudo o que Jesus falou. Então vocês têm que escutar mais o marido. E falar assim, senhora. Os homens têm que... Tem aí essa parte aí que a Maria foi mulher sábia. E também tem os 6 potes de água. Que eram usados para as purificações cerimoniais. Então, outro ponto importante é que Jesus, Ele realiza todo esse milagre sem espetáculo, sem alarde, quieto lá no fundo, foi chamado, Ele olhou os potes, enche os potes de água, mas sem muita coisa, né? Hoje em dia a gente vai nas igrejas, a gente quer um espetáculo, quer um show. E o primeiro milagre de Jesus é assim, pessoal, quieto, sem espetáculo, sem afronta. Então isso é uma coisa que chama atenção nesse primeiro milagre. Continuando, eu queria trazer, essa imagem às vezes não ficou tão boa, mas é uma pintura interessante, e eu quero mostrar isso para vocês, porque eu vou voltar a falar um pouquinho no final da aula. Mas isso é uma pintura sobre as bodas de Caná, do primeiro milagre de Jesus. Foi desenhado por Veronese, Paulo Veronese, em 1562. Esse quadro está no Louvre, em Paris. O engraçado é que você chega no Louvre, todo mundo quer ver direto a Mona Lisa. E é aquele tumulto para ver a Mona Lisa, lotado de gente. E aí todo mundo se empurrando para chegar a ver o quadrinho pequenininho lá de Mona Lisa. Super legal, bonito. Mas a Bodas de Caná é o maior quadro, a maior pintura do acervo todo do Louvre. E ele está justamente atrás da Mona Lisa. Então todo mundo entra e vai ver a Mona Lisa. Mas atrás da parede está esse quadro. Esse quadro, quando ele desenhou, também foi feito, olha que interessante, a última ceia foi feita para colocar no refeitório do convento. E esse também foi chamado para fazer um refeitório de uma igreja dos beneditinos lá em Veneza. Então ele tem 6 por 9 metros, é grande. Ele foi feito, estava em Veneza, e quem saqueou ele foi Napoleão, em 1797. Então ele saqueou e levou para Paris, por isso que está na França. Esse quadro, quando ele desenhou, ele separou entre o profano e o sagrado. E ele pega justamente Leonardo da Vinci. Ele pega como base a última ceia. Olha que interessante, ele pega a mesa da última ceia, onde está Jesus Cristo. Mas como é a Bodas de Caná, que é o milagre de Jesus, tem Maria do lado, onde ele desenha um véu preto, como representando o luto de Maria. E ela segura um cálice vazio. A mão dela está aberta, segurando um cálice vazio, como não tinha na última ceia. Não tinha a última ceia o cálice, e ele também não desenhou o cálice aqui. Tá? Aqui está o milagre de Jesus, os potes de pedra com vinho. Aqui são pessoas matando o cordeiro. Então ele mostra como se fosse matando o cordeiro. E embaixo, aqui tem uma vasilha onde, como se fosse o sangue de Cristo. Tá? E aqui é o céu, e aqui o profano. Aqui ficam os noivos. Aqui ele desenha o próprio Veronese, como sendo encarregado da festa que testa o vinho. Então ele se autodesenhou aí. Tá? E o que é bem interessante é que ele desenha Leonardo da Vinci aqui atrás.
tá? Aqui ele mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por conta desse quadro, ele desenhou o sagrado e o profano também, a festa. Ele foi mandado para a Inquisição. Veronese, ele não foi morto na Inquisição, mas ele ficou sob julgamento e sobre vigia, tá? Por conta desse quadro e de um outro quadro. Então ele mostra justamente esse quadro da última ceia, e ele não mostra o cálice, porque o cálice seria Cristo. Então isso é um quadro sobre o primeiro milagre de Jesus. Então eu quero que vocês guardem isso aí, porque eu vou voltar mais para o final da aula, para a gente colocar sobre isso aí. Mas hoje nós vamos falar, o pastor Tatu falou muito sobre Maria, falando, façam tudo o que ele mandar. Hoje nós vamos falar sobre encham os potes com água, o que Cristo falou para os serviçais. Encham os potes com água. Então hoje, nessa manhã, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é, quando Cristo vai outorgar uma bênção, quando ele vai abençoar lá no casamento, ele dá um mandamento, encham os potes de água. E na nossa vida é desse jeito também. Deus quer nos abençoar, mas ele dá um mandamento. A sua graça, a sua aliança, ela é condicional. Então, antes da palavra de ação de Deus, há uma ordem na nossa vida. Então, quando Deus fala, ele quer te mandar uma bênção, há um mandamento também. Jesus quer que você participe do milagre, da glória dele. Quando ele falou, ele poderia muito bem falar assim, Shazam, tá cheio de vinho, pode trazer lá os potes. Não, ele quer que você participe do plano de redenção dele. Então vá lá, ele fala para os serviçais, vão, encham os potes de água e tragam para mim. Então, quando Deus vai derramar uma bênção na sua vida, ele te dá um mandamento. Então, nos sinais que João descreve no Evangelho, é isso. Na cura do cego é a mesma coisa. Né? Vou te curar, Shazam. Não, ele pegou a saliva, jogou nos olhos do cego e falou, vá se lavar no tanque de Siloé. Faça a sua parte. A cura do paralítico é a mesma coisa. No tanque de Betesda, o paralítico fala que ele não poderia, que ele queria ser curado, mas ele não tinha ninguém para colocar ele no tanque. E Jesus fala o quê? Levante, pegue a sua maca e ande. Então a ordem precede a ação. Levante, pegue a tua maca e seja curado. Como ele fala também para o outro paralítico lá, dos amigos no telhado, pegue a tua maca, vá, ande e não peques mais. Há uma condição, há um mandamento. Talita cumi, quando a menina estava morta, Jesus fala o quê? Levante para a menina. No Lázaro também, na ressurreição de Lázaro, é a mesma coisa. Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Então, na nossa vida, nós temos que entender que Deus quer nos abençoar. Mas há um mandamento, há uma condição, há uma aliança. E essa aliança, o maior milagre na nossa vida, que é a salvação, ela tem um mandamento. É creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Então, os sinais que João vem falando, são sinais da nossa vida também. Então, meu irmão, se você quer uma bênção, se você quer um milagre na sua vida, olhe, que você tem que seguir o que Deus está falando. Há um mandamento. É que, na verdade, hoje em dia, nós queremos a bênção, mas a gente fica correndo atrás da bênção, mas a gente não corre atrás do Deus da bênção. A gente só quer a bênção. E aí você quer, muitas vezes, ficar sentado no sofá, esperando a bênção e não quer fazer nada, não quer encher os potes de água. Você não quer fazer a sua parte?
Vou ficar aqui quietinho, esperando que Deus vai me abençoar. Muitas vezes a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Então a gente fica esperando a bênção, mas não quer seguir os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus exigem uma renúncia nossa em relação ao mundo. Exige uma renúncia. Não é assim, fica quietinho. Não, há uma renúncia no mundo do que você está fazendo, do seu pecado. Há uma renúncia, há um mandamento a ser seguido, há uma obediência. Que é o que nós vamos ver agora. Os mandamentos, eles precisam ser obedecidos. Quando Jesus falou para os serviçais, enchem os potes. Os serviçais podiam ter falado assim, mas eu preciso fazer isso mesmo? Eu tenho que encher os potes? Não dá para fazer de outra forma o vinho, Jesus? Estrala os dedos aí. Né? Estou cansado. Não quero fazer isso. São 6 potes com 80 a 120 litros. Nossa, vai encher, vai ser demorar para encher os potes. Não poderia ser assim? E nós somos desse jeito. Nós passamos a vida reclamando. A gente só reclama, muitas vezes. E não somos gratos. A gente não olha a bênção. Então, a gente precisa obedecer e não ficar questionando. Porque a obediência, ela é a pavimentação, é o caminho para o milagre, é o caminho para a bênção. É a obediência. Deus sabe o que é melhor para a gente, mas muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Eu vou encher o pote do meu jeito. Eu vou encher só 2 potes. Tá bom, né? Já, Jesus. Nossa, já fiz metade, já 3 potes. Não é assim? Estou cansado já. Então é assim a nossa vida. A gente não quer obedecer. A gente só questiona Deus. Por que desse jeito? Será que do meu jeito a minha vontade não é muito melhor do que a sua, Pai? Mas ser obediente é a prova da nossa confiança em Deus. A obediência é a prova da nossa confiança em Deus. Quando eles encheram os potes, eles não questionaram. Não questionaram, foram lá encher. E é isso que a gente tem que fazer, não é questionar Deus, é confiar em Deus. Que Ele é quem tem o poder para mudar as nossas vidas. Nós não temos que questionar, temos que obedecer. Há um mandamento e há obediência. Há obediência. Quando eu cheguei nessa igreja, quando que foi? 2015? 13? Então eu acabei me batizando, estava afastado. E a gente vem, vendo que a gente precisa mudar na nossa vida, os pecados, vamos tirando os pecados de estimação, os pecados escondidos, que você tranca com 7 chaves, e você vai varrendo a casa. E a vida cristã, a caminhada cristã é isso, você vai, isso aqui não está certo, Deus vai abrindo, o Espírito Santo vai tocando a sua vida, e você vai organizando a casa. E eu percebo a cada momento o quanto Deus tem me abençoado. Não é abençoado, financeiramente, teologia da prosperidade. Não é isso. Deus tem me abençoado porque eu tenho uma família contente, que nós temos orado a Deus, nós temos buscado a Deus. Nós temos saúde, vamos ter dificuldades, problemas. Vamos, o pastor Josimar falou essa manhã, a gente vai ter. Mas quando você tem Deus do seu lado, você tem paz. Porque você pode confiar no Deus que tem poder. E eu percebo que Deus vem me abençoando, porque quando você começa a ser obediente, além de Deus te abençoar mais, você começa a ver, a enxergar as bênçãos. Você começa a enxergar as bênçãos. Essa semana, segunda-feira, os meus pais estavam esse final de semana em casa, e eles saíram para ir para o aeroporto. E o voo estava marcado tipo 8h15. Eu falei, sai de casa 6h15, dá tempo, 45 minutos você está em Viracopos. Teve o taxista que sempre levam eles e tal. E teve um acidente na Bandeirantes e a mãe, pouco ansiosa,
Eu fazendo cirurgia, minha mãe manda mensagem: eu vou perder o voo. Eu vou chegar às 7h30. Eu vou chegar às 7h40. Cada cirurgia que eu fazia, minha mãe ia atualizar, parecia o Waze. Vai atualizando a chegada dela, e eu só acompanhando. Mãe, só vai perder o voo, é assim mesmo, acontece. Bem-vinda a São Paulo, Bandeirantes. Mas eu fiquei tranquilo, porque a gente começa a ver as coisas por um outro lado. Talvez foi um livramento de Deus. Se ela tivesse saído mais cedo, talvez estava no meio do acidente. Então, quando a gente é abençoado por Deus, quando a gente começa a obedecer, nós conseguimos enxergar a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente começa a enxergar as bênçãos, quantas bênçãos Deus tem derramado nas nossas vidas, e quando a gente está no pecado, a gente não vê. A gente não observa o que Deus tem mudado, que Ele está sempre com a gente. Você não ser obediente é como você tentar colher frutos sem plantar, sem semear. Você quer a bênção, mas você não quer plantar. Você quer colher os frutos, mas não quer plantar. Então, quando você não obedece, é isso. Você está querendo colher o que você não plantou. Não adianta. Então, em 1 João 5,3 está: porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando você começa a obedecer os mandamentos, você começa a perceber que você tem liberdade. Isso não é pesado. Não é pesado. A gente fica pensando: tem aquela ideia do Antigo Testamento, as leis que você tem que cumprir, que você não vai conseguir cumprir. Mas não. Quando você começa a obedecer a Deus, é quando você encontra paz, sabedoria. Aí você começa a enxergar as bênçãos, você tem tranquilidade, porque você confia no Deus que tem poder. Então, a caminhada é muito mais tranquila. Então, obedecer a Deus não é nenhum peso. É como fala Billy Graham: a verdadeira liberdade vem quando obedecemos a Deus, pois sua vontade é sempre para o nosso bem. Então a gente fica querendo fazer do nosso jeito, mas Deus sabe que do nosso jeito, a gente vai acabar batendo a cara no poste, uma hora. Então, a verdadeira liberdade é quando nós obedecemos a Deus. Há um mandamento, há uma obediência. E 3, nos potes de água, ao receber uma ordem, um mandamento, façamos sempre o nosso melhor. Eles encheram 6 potes de água até a borda. Eles não encheram 6 potes de água até a metade. Eles encheram até a borda. Jesus fala: encha os potes de água. Os serviçais chegaram e encheram até a borda. Eles poderiam ter falado: Jesus, enchi os 6, 2/3. Já está bom, né? Tem número de convidados. Já está bom. Não, eles encheram até a borda. E isso é o que a gente aprende. Nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Uma coisa que me incomoda às vezes é justamente isso. Na igreja a gente, não, é para Deus. Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. A gente sempre fica fazendo menos para Deus. Nós temos menos tempo para Deus durante a semana, a gente busca a Deus pouco, a gente ora pouco. Deus fez o melhor vinho para nós, mas nós damos para Ele o nosso pior. Nós mal oramos durante a semana, a gente fica vivendo a vida cristã superficial. Nós somos muitas vezes, estou falando também de mim, crente de domingo. De domingo levanta a mão, vê a palavra, aí durante a semana, mal pega a Bíblia, mal ora rapidinho com as crianças para dormir logo, porque amanhã tem aula. Estou falando também por conta de mim, isso é uma pregação para mim. Então nós vivemos uma vida superficial, porque a gente deixa de fazer o melhor para Deus. Às vezes a gente vai lá, e eu às vezes comento isso com a Ana Paula, que na igreja é assim, a gente tinha que fazer o nosso melhor.
tocar o nosso melhor, estudar o nosso melhor, e na recepção, quem está na recepção, ter o melhor sorriso. Quem está na igreja tem que usar os seus dons para servir a Deus da melhor forma possível, fazer o seu melhor, porque Ele está fazendo o melhor por você. E se Jesus fizesse hoje para você a mesma quantidade que você faz para Ele? Ademar, eu avaliei, e eu vou fazer na sua vida, vou abençoar só 0,01%, porque é o que você merece, porque é o que você faz para mim, 0,01% do seu tempo. Isso é verdade. Encham os potes até a borda. O que a gente tem que fazer é encher a nossa vida com o Espírito Santo até a borda, e não fazer mais ou menos para Deus. Porque Deus é amor, Deus vai entender, Deus é bondoso. A gente esquece também do Deus de justiça, o Deus santo. A gente só quer o Deus de amor, o Deus bondoso, o Deus misericordioso, mas não quer o Deus da justiça, o Deus santo, o Deus justo. A gente fica separando Deus. A gente só quer o Deus bonitinho, mas não quer o Deus justo, santo. Então nós temos que muitas vezes mudar a nossa vida. Então em Deuteronômio 6,5 ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. 4, nessa manhã, então, nós temos um mandamento, nós temos a obediência, nós temos que fazer o nosso melhor. E 4, no final, nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente de Deus, porque eles poderiam encher o pote de água e falar, agora não dá para fazer mais nada, chegou um limite. Chegou um limite. Quem transforma a água em vinho é Jesus. E é assim na nossa vida. A gente vai chegar até um certo limite em que a gente tem que confiar em Deus, porque o milagre, quem vai fazer vai ser Deus. Ele quer que a gente participe do milagre, mas a gente tem que confiar que Ele é capaz de operar milagres nas nossas vidas. Então, às vezes, nessa manhã, nós estamos com um monte de coisa na cabeça, familiares com seus problemas, parte financeira, questão do trabalho, lidando a educação das crianças. Todo mundo entra nessa igreja aqui com a cabeça quente. Às vezes, nós estamos pensando que nós vamos fazer durante essa semana as dificuldades. Nossa semana eu tenho isso, aquilo, sabe? Mas nós temos que entrar aqui e entregar tudo nas mãos de Deus e confiar, porque quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é Deus. Nós temos que confiar. A gente vai fazer até um certo limite, o que a gente pode fazer, porque nós temos que fazer. Mas a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Porque é Ele que vai fazer a obra, é Ele que vai mudar a sua vida, é Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai trabalhar nos nossos problemas. Às vezes a gente quer fazer tudo. A gente tem que participar, mas nós temos que colocar na mão de Deus, entregar no altar de Deus, todo dia de manhã orar e falar assim, Deus, faça o seu melhor, como o Senhor sempre faz, e eu vou sempre me lembrar de Ti. É isso. Então, quando a gente, em resumo, nós temos isso. Há um mandamento, há uma ordem, há uma aliança condicional. A salvação, você precisa crer em Jesus Cristo. Essa é a condição. Então, em resumo, nós temos que fazer, há um mandamento, obediência, fazer tudo com excelência para Deus, fazer tudo com excelência para Deus. E sermos dependentes de Deus. Então, quando a gente fala, Charles Spurgeon, ele escreve essa parte do capítulo do livro, é justamente isso que ele está falando. Quando ele enche os potes de água. São esses 4 pontos que a gente tem que fazer. Ele pediu para os serviçais encher o pote. Então, há um mandamento. Há um mandamento. Os serviçais não questionaram, eles obedeceram. Há uma obediência na nossa vida com Cristo. Eles encheram até a borda. Então, eles fizeram tudo com excelência. Então, na nossa vida cristã, nós temos que fazer tudo com excelência. E, por fim, quem opera o milagre na nossa vida é Deus. Ele que transforma a água em vinho. Então, nós dependemos e confiamos plenamente em Deus, no seu plano de salvação, no seu plano de redenção.
Então, nessa manhã eu queria falar com vocês sobre algumas aplicações. Eu acho que vai ser, de certa forma, rápido. Mas quando a gente fala no capítulo 2 de João, no versículo 11, ele escreve: e esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa semana eu acabei vendo muitas pregações, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Eu sempre passo a semana escutando outros pregadores, o mesmo assunto, para eu ter um apanhado geral. Interessante que Augusto Nicodemos fala, você vai ver aplicações desse texto, vários tipos de aplicações. É mesmo, né? Jesus transforma água em vinho, é só uma transformação de vida, tá? O que Deus vem mudando nas pessoas, então vai falando que você tem que, o primeiro milagre de Jesus, que você tem que entregar a sua vida a Deus, são os milagres na sua vida. Então, tem vários tipos de aplicações nesse texto. Mas o que o texto no final fala para a gente que é o mais importante é, revelou esse sinal miraculoso, revelou o quê? A sua glória. Então, o primeiro objetivo desse texto é revelar a glória de Deus. Então, tudo que façamos, tudo que a gente for viver, é para a glória de Deus. Então, ele mostra esse sinal miraculoso para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Ele se revelou naquele casamento para mostrar a glória de Deus, o qual grande é o seu poder, e ele mostra que ele é o Filho de Deus. Esse é o objetivo principal do texto, a glória de Deus. 2, continua falando, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, ele tinha acabado de chamar os seus discípulos para a missão, e os discípulos ficaram maravilhados. E é isso que a gente precisa todo dia ficar maravilhado com as bênçãos que Deus tem dado na nossa vida. É crer em Deus, crer em Jesus Cristo. Então, primeiro é tudo para a glória de Deus. E a segunda objetivo nesse texto é creia. Creia em Jesus Cristo na sua vida. Essa é a condição para que você seja salvo. E eu queria terminar da seguinte forma hoje. Esse texto, eu peguei e falei assim, a gente fica pensando assim, nossa, o primeiro milagre de Jesus, nossa, coisa tão simples, né? Tão tranquilo, né? Quantas vezes a gente estuda isso e eu vi o Spurgeon falando em 3 capítulos, eu falei, nossa, legal, interessante. E eu fiquei pensando, nossa, mas por que esse é um primeiro milagre, uma coisa tão simples que Deus fez, né? Assim, água e vinho, todo mundo lê, legal, tudo. Eu fiquei pensando assim. Mas eu vi uma pregação do Tim Keller e foi muito interessante. Então eu queria que vocês abrissem a cabeça para uma coisa muito importante nessa manhã. Esse primeiro milagre de Jesus, na verdade, quando João fala isso, ele escreve no versículo 11, não como um milagre. Ele escreve como um sinal miraculoso. A gente tem que pensar que João já sabia toda a história quando ele escreveu. Então, imagina ele escrevendo, ele falando do primeiro casamento, ele fala não um milagre, mas ele fala sobre o sinal, porque ele viu que aquele casamento é uma pintura para mostrar o que Deus ia passar naquela cruz. Naquela cruz. Tem um autor que chama Reinhold Price, que é um professor, ele já morreu, um professor na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, que esse primeiro milagre de Jesus,
é muito importante porque ele mostra a autenticidade do livro do Evangelho de João. Se você fosse inventar uma história sobre Jesus, uma autobiografia sobre Jesus, você não começaria o texto falando que Jesus é o Filho de Deus. Se você queria escrever sobre Jesus, se você fosse inventar uma história, você ia falar o quê? O primeiro milagre. Eu ia escrever que Jesus andou sobre as águas. Que, nossa, ele andou sobre as águas. Ele foi a ressurreição de Lázaro, levantou os mortos. Não, ele escreve um milagre simples, sem espetáculo, sem alarde, simples. Isso mostra a autenticidade do Evangelho de João. Uma festa de casamento simples, provavelmente de pessoas pobres, porque acabou o vinho. Mas Jesus Cristo estava lá naquele casamento. Simples. Só que o mais complexo é que esse primeiro milagre, ele é gigantesco. Porque ele é uma pintura. Por isso que eu mostrei as pinturas hoje, da última ceia de Veronese. Porque ele é uma pintura do cristianismo. Uma coisa tão simples, na verdade, é muito complexa. Porque ele mostra quem Jesus é, naquele quadro, naquela pintura do casamento, mas ele mostra também o resumo sobre o que é o cristianismo. O primeiro milagre, quando começa no versículo 1, é: no terceiro dia houve um casamento. No terceiro dia. Ele aponta para o terceiro dia onde Jesus Cristo venceu a morte, a ressurreição. No terceiro, podia ser o primeiro dia, podia ser o sétimo dia, não, está na Bíblia. No terceiro dia, começa no terceiro dia. Porque ele aponta para a cruz. É um retrato do cristianismo no primeiro milagre, porque ele mostra que o casamento é o casamento de Jesus, noivo, e a sua igreja. Então está tudo nesse primeiro milagre. Então quando ele chega, no casamento, Maria fala com ele, ele fala: não é a minha hora. E João mostra em todos os versículos sobre a hora, que é a cruz. Nessa pintura do quadro do cristianismo está lá os 6 potes de purificação cerimoniais. Os potes de purificação cerimonial eram usados em Números 19 para que lavassem o sacerdote as mãos e os pés para se adentrar dentro da tenda do encontro. Aquele pote com água, ele representa o quê? Representa o nosso pecado, representa a lei. Aqueles potes representam a antiga aliança. E o único que pode vencer a lei, que pode seguir a lei, é Jesus Cristo. É o único que pode transformar a água em sangue, em vinho. Jesus Cristo é a alegria. O vinho representava a alegria do casamento. E Jesus Cristo é a nossa alegria. Então ele mostra que os potes, a água é a antiga aliança, apontando para Moisés, quando Moisés transformou a água em sangue no rio Nilo, para a libertação do povo, apontando para Cristo, que transformou a lei, a antiga aliança, na libertação dos nossos pecados, transformando a água em vinho, que representa, na verdade, o vinho, o seu sangue. O mestre que recebe o vinho para provar que era o melhor vinho, é como representasse Deus, porque é o único que precisava que Jesus morresse na cruz por você e por mim, para pagar os nossos pecados, para que fosse justificado. Porque Deus tinha que aplacar a sua justiça com a morte de Jesus Cristo.
Então, o primeiro milagre de Jesus é a foto do seu plano de salvação, do seu plano de redenção para a sua missão. E continuando, Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. É isso. O que você precisa é convidar Jesus para a sua vida. É isso que você precisa fazer. É o convite. É o convite. Você quer participar dessa festa onde Jesus é alegria ou não? Esse é o convite. Jesus foi convidado naquela festa e você precisa convidar Jesus para participar da sua vida. Você precisa chamar Jesus para participar do seu casamento. Aquele noivo, não Jesus, ia faltar respeito, ele ia passar por uma desonra, por uma vergonha. E na sua vida é a mesma coisa. Às vezes você está em pecado, passando por uma vergonha, por dificuldades, e Jesus foi lá para para fazer a transformação da água em vinho, para salvar aquele casamento. E é a mesma coisa. Jesus, ele está aqui para salvar a sua vida. Às vezes a gente está com dificuldade, tudo, mas é isso, a gente tem que chamar, convidar Jesus para o nosso casamento. Tem que convidar Jesus para a educação dos nossos filhos. Tem que convidar Jesus para a nossa família. Tem que convidar Jesus para o nosso trabalho, para o nosso meio de trabalho, onde a gente trabalha. Nós temos que fazer o convite. Porque é só com o convite que nós vamos transformar a nossa vida. Que nós vamos ser alegres, que nós vamos ser libertos. É só com o convite que a gente vai poder alcançar os dois objetivos desse texto. Que é crer em Jesus Cristo. A gente convida Ele, a gente crê que Ele é o nosso Senhor Salvador. E aí a gente pode fazer tudo para a honra e glória do nome de Deus. Não é só um convite para você que às vezes não aceitou a Cristo, e você quer chamar Cristo para ser Salvador da sua vida, mas às vezes é você convidar Cristo para um renovo, uma restauração na sua vida, no seu casamento, no que você está com dificuldade. A gente precisa todos os dias convidar a Cristo a participar da nossa vida, não somente aos domingos, mas todos os dias da nossa vida. Lembrando, que se você quer alcançar um milagre, uma bênção na sua vida, há uma aliança condicional, que é crer em Jesus Cristo, que Ele pode fazer tudo. Você precisa obedecer. Você precisa fazer tudo em excelência para a honra e glória de Cristo e confiar totalmente nele. Amém? Então, um domingo abençoado para todos nós aí. Até de noite.